Você que nos segue, somos uma igreja estabelecida na capital do Paraná. Um dos lugares mais lindos do Brasil é Curitiba. O que há de mais lindo aqui em Curitiba é o povo. Pensa um povo querido. Aqui em Curitiba, em Bom Retiro, eu e minha família somos muito amados, muito. É assim que eu e Fabiola a gente se sente aqui em Bom Retiro. E você também precisa vir aqui, porque nós existimos para abençoar a sua vida. O nosso endereço é Avenida Desembargador Augusto Simas, 1772. E se você chegar cedo, tem até estacionamento para você. Amém? Deus abençoe. Hoje pela manhã, e eu quero continuar o mesmo assunto da manhã, eu falei sobre recompensas do céu, sobre a maneira como o mundo espiritual e Deus respondem a cada um de nós por meio da fé. E eu me lembrei de algumas orações que são impressionantes e que trazem respostas impactantes. A oração de Ana. Ana é uma mulher estéril que busca a Deus, e é a oração dela no choro que traz à luz a vida de um profeta extraordinário. O nome dele é Samuel. E ele vai marcar, ele vai virar a chave daquela miséria que era o tempo dos juízes, um tempo de anarquia. Eu sempre ensino que uma autoridade ruim é muito melhor do que nenhuma autoridade. Ali Samuel se levanta como último juiz, primeiro profeta. Ele vai ungir o primeiro rei de Israel e depois vai ungir Davi. E Davi vai carregar na sua fé, na maneira como ele ama a Deus, o homem segundo o coração de Deus, o nome do Messias, o nome de Cristo. Por isso que Jesus é chamado de raiz de Davi, ou descendência de Davi. Jesus, o filho de Davi, porque ele está na linhagem da herança de Davi. Nós citamos Josué capítulo 10, quando Josué ora, e o sol para em Gibeão e a lua no vale de Ajalon, e ali ele consegue se vingar dos seus inimigos, aonde as teorias de Copérnico, de Galileu, caem por terra, e tudo para, o movimento dos corpos celestes para que Israel fosse favorecido pelo Senhor. Isso por causa de uma oração de fé. Eu me lembrei da oração que Isaías faz, em cima da oração que Ezequias faz. Perdão, que Urias faz. Urias está doente, ele vai morrer. Então, diante do Senhor, ele faz uma oração: lembra-te da tua fidelidade. Porque Isaías já tinha traduzido uma palavra profética dizendo: você vai morrer, arruma a tua casa, teus dias acabaram. Então Deus não deixa nem o profeta sair do palácio, diz: volta lá e diz para ele que eu dei para ele mais 15 anos. E ele fica em dúvida. Então ele fala assim: então eu vou pedir um sinal. Qual o sinal que você quer? Eu quero que a sombra da escada retroceda em alguns graus. E aí ele faz algo ainda mais impressionante, que é fazer o tempo voltar. Não é de volta para o passado, nem de volta para o futuro, mas o tempo retroage. O sol que tinha ido para uma direção, volta na outra direção. Então, a Bíblia é cheia dessas experiências de fé que promovem respostas do céu. Elias, ele é citado por Tiago, um homem semelhante a nós. Você fica falando assim: mas será que ele é semelhante a nós? Era. Elias, gente, é bipolar. Você nunca notou isso? Ele é bipolar mesmo, bipolar mesmo. Ele, de repente, ele está vendo Deus, está orando, vem fogo do céu. Daqui a pouco ele está vendo a morte, ele quer morrer. A rainha Jezabel, aquela maligna, perversa, persegue ele, fala: não, melhor é morrer do que viver, eu não sou melhor do que meus pais. Um dia ele está vencendo o campeonato, no outro dia ele está descendo para a segunda divisão, desistindo de jogar. Elias era um homem sujeito às mesmas emoções, às mesmas paixões, aos mesmos temperamentos que qualquer ser humano tem, as mesmas doenças da alma, as mesmas dificuldades da fé, igual a nós. Mas ele recebe uma resposta de Deus: fogo desce do céu e queima o holocausto, para provar que o Senhor, Deus de Israel, é o Senhor sobre todas as coisas. Diz assim: então disse Elias a Acabe, logo depois desse episódio, 1 Reis 18, 41, sobe, come e bebe,
porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra, pôs o seu rosto entre os seus joelhos. Acho que ele sentou assim acocorado, né? E disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. Aqui é o mar Mediterrâneo. E disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como o punho, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe, diz a Acabe, aparelha o teu cavalo e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram, com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro, e foi para Jezreel, ou Jezreel, é a mesma coisa. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu, se embrulhou, né? Ele se vestiu, cingiu os lombos, e veio correndo perante Acabe, até a entrada de Jezreel. Aqui tem um monte de experiências ao mesmo tempo. Elias é um homem que ora, e o céu se fecha por 3 anos e meio. Aquele tempo, esse rei Acabe, ele adorava junto com Jezabel uma entidade demoníaca chamada Baal. Era uma imagem de escultura. E esse, entre parênteses, Deus com letra minúscula, chamado Baal, era considerado o Deus da colheita, da fartura, da riqueza. Porque naquele tempo se media riqueza como, gente? Através da colheita. Era uma economia absolutamente agropastoril. O agrobusiness era o grande negócio daquele tempo, não havia indústria. Então era ali que a gente sabia sobre a expansão, a dimensão da riqueza do homem. E aqueles homens adoravam Baal. Então Deus falou assim: vamos ver quem é que manda nessa história aqui. Elias ora, e aquilo que era natural acontecer, que é a chuva. Por exemplo, no Brasil tem uma canção que diz, que fala sobre as águas de março que fecham o verão. Então existem períodos no Brasil de chuva, e existe no Brasil períodos de seca. E a economia trabalha junto com a sua semeadura, de acordo com aquilo que a própria natureza comanda de águas sobre a face da terra. É lógico que a tecnologia hoje faz a transposição do São Francisco, bombardeia as nuvens com partículas de metal e faz chover. Hoje tem sistemas de irrigação. Hoje você leva água para o deserto. Você vai em Israel, é impressionante, você sai do Egito, Egito é deserto, Península do Sinai, a gente se atravessa Israel, parece que você está num vale, mas é o mesmo deserto. Mas ali eles têm técnicas de plantação, onde o deserto vira plantação de melancia, de banana, de tâmaras, enfim, de fruta, de todo tipo que você imagina. Mas aqui nesse tempo não, eles contavam não com tecnologia, mas com a providência, a fidelidade de Deus para mandar águas. Então Elias ora e fala assim: vamos ver quem manda aqui. E simplesmente Deus ouve Elias, e o céu fica seco, sem nuvem, por 3 anos e meio. Você imagina 3 anos e meio? Nós, alguns anos aqui em Curitiba, nós tivemos uma experiência de racionamento de água. Quem lembra disso? Aí tinha bairros que ficava 2, 3 dias sem água. Gente, e ainda chovia em Curitiba. Nossa capital é uma capital que experimenta chuvas regulares. Agora você imagina um país que já está no meio do deserto, encravado, só tem um rio. Israel só tem um rio, é o Rio Jordão. Aí a fonte do Jordão fica na Síria. Imagina, do outro lado é água salgada. Você vai morrer de sede, vai morrer todo mundo. Não tem planta, não tem plantação, não tem legume, não tem forragem para os animais, não tem comida, você morre de tudo. E é isso que Elias está experimentando. E ele fica 3 anos e meio sem chuva, porque ele orou a Deus, e houve uma resposta do céu, e depois ele ora de novo, e Deus responde,
E ali ele faz uma maratona, não sei se você sabe, do Carmelo a Jezreel, são 27 quilômetros. Então ele vai correndo junto com Acabe, ele ora uma vez, 2 vezes, 7 vezes, até que o menino dá um sinal, é um pequeno sinal. Ele olha para o futuro com experiência. Ele fala o seguinte, tão interessante isso, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, de um punho de um homem. Não havia chuva, mas havia o sinal de chuva. Então ele tem uma perspectiva de futuro, que é uma perspectiva muito correta a respeito daquilo que Deus vai fazer, e a resposta que o céu vai mandar, com aquilo que ele mesmo orou. Ele fala, sobe de novo. Aquele menino já devia estar cansado, subiu o Carmelo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, se sobe de novo agora, avisa o rei, para ele preparar, para ele se vestir, para ele preparar o cavalo dele, porque eu já estou ouvindo o som, já ouço o ruído de abundante chuva. Quando a chuva vem, você sente aquele cheiro de terra, a chuva vai chegando, e você está sentindo, vai chover. Ele diz, eu já estou ouvindo, apesar de uma pequena nuvem, de um pequeno sinal, o som de abundante chuva. Diz para ele se preparar, porque a viagem é longa, e que a chuva venha. E é um pequeno sinal. Essa oração, ela é marcada, dentre todas as orações, como uma oração que curou a terra. Diz assim Tiago 5,16, confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo, é poderosa em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. É interessante que ele compara a oração de confissão. Aqui, Tiago faz um intervalo na sua carta. Aqui, Tiago, que escreveu essa carta, é irmão do Senhor, é assim que ele se identifica. Ele é um dos irmãos de Jesus Cristo. Esse Tiago aqui, ele vem a ser o líder da igreja. Tem muita gente que pensa que é Pedro, mas não é Pedro, é Tiago. Quando inclusive o evangelho é pregado lá na região de Cesareia Marítima, Pedro está em Jope, que é Israel. Aí ele tem uma visão de um lenço, de um lençol cheio de comida que o judeu não come. Camarão frito à milanesa. O judeu não come camarão. O que não tem escama ele não come. Aquele baconzinho que você coloca no Mac Bacon, no seu sanduíche, no Madeiro Super Bacon, pronto, está melhor assim para o curitibano? Você pega a barriga do porco e frita, e aí depois você vai quebrando leitão a pururuca. Pensou nisso? Olha, teu estômago agora fez assim, ó, deu uma esquentada por dentro, não deu? É hora da janta, o pastor não faz isso de propósito não. Quando eu prego sobre comida é porque eu mesmo estou com fome. E ele viu um lençol com um monte de comidas que o judeu não come. Ele fala, está amarrado em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. É mais ou menos isso que ele fala. Aí Jesus fala para ele assim, ó, não diga que é imundo aquilo que o Senhor fez puro. Pega e come. Ele não entende a visão, mas quando de repente ele recebe uma visão de um anjo assim, ó, vai para Cesareia Marítima e procura lá um centurião da corte italiana chamado Cornélio. Ele está orando. E ao mesmo tempo, esse centurião romano, diz assim um anjo para ele, ó, as tuas esmolas, você está pensando que as ofertas e as esmolas não alcançam o céu? E as tuas orações, as tuas esmolas e as tuas orações subiram até o Senhor. Deus manda um anjo para chamar Pedro, para Pedro pregar o evangelho. E quando ele chega lá, ele prega o evangelho, é todo mundo batizado no Espírito Santo. Você vai ver capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 de Atos, capítulo 16, capítulo 19, é uma experiência comum. E aí Pedro volta todo feliz, a igreja chama assim, vem cá Pedro, que conversa é essa de você pregar o evangelho para ímpio, para gentio, para quem não é crente?
Aí ele diz como é que foi a visão, aí Paulo junta com ele nessa época também, e aí tem um grande concílio, aí Tiago, o líder da igreja, ouvindo todo mundo, falou assim, então eu decido. Ele, o líder. A partir de agora, o evangelho vai ser pregado para todo mundo, e nós vamos colocar 3 obstáculos. Número 1, que não se coma da carne sufocada, que não se beba sangue dos animais, e que não se coma nenhum animal que é feito no leite da sua própria mãe, que eram regras alimentares na cabeça deles. A pureza tinha a ver com aquilo que ele come, porque os pactos são feitos com comida, né? Já explicamos isso para a igreja. Jesus parte o pão e diz, coma, esse é o novo pacto, pega esse cálice, beba, é o novo pacto. Então Tiago aqui, ele está citando a oração de Elias. Deixa eu pegar aqui, deixa eu recosturar aqui a mensagem. Ele está pegando aqui a oração desse homem e está comparando uma oração de confissão. Muitas das nossas enfermidades que manifestam no nosso corpo natural, elas vêm de esconderijos que nós temos na nossa alma. Aqui a questão toda é a culpa. E essa culpa está adoecendo alguém. Ele fala assim, você está alguém feliz, cante louvor, está triste, ore. Agora você está doente, chame os pastores, eles orarão pelo enfermo. Se tiver pecado, serão perdoados. Confessai uns aos outros as vossas culpas, para que sareis. Existem culpas, e a culpa ela traz enfermidade. Se você pegar Números capítulo 12, Miriam, ela se rebela contra o seu irmão Moisés, ela é a mais velha, e ela fala, você está pensando o quê? Que Deus só fala contigo? Deus fala comigo também. A questão da rebelião dentro da igreja ela é muito comum, tá bom? Coré, Datã e Abirão, eles se rebelam e a terra engole eles. Na verdade, Deus fala com todo mundo. Números 12 vai dizer, quando eu levantar profetas de Israel, através de sonhos e visões, falarei com ele. Deus fala com você, querido. Deus fala com a tua esposa. Deus fala com o teu filho. Deus falou com Samuel quando ele era pequeno. Samuel. Deus falou com gente que já estava velha. Deus falou com Eliseu velho. Agora, a direção da igreja tem um homem só. Aí a Bíblia chama de anjo da igreja. Ó, pega e escreve ao anjo da igreja, eu tenho contra ti que você tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza e não é. Apocalipse capítulo 2, verso 21 e 22. Havia uma mulher com ensino, a questão do ensino, ela pode ser extremamente perniciosa quando ela está colocada na mão de gente que é despreparada ou de um falso profeta. Essa mulher, que a gente não sabe o nome dela, mas que a Bíblia denuncia como Jezabel, e a palavra Jezabel quer dizer isso, ela é um lixo. Qual o significado do nome Jezabel? Um lixo, é isso que significa a palavra Jezabel. E aí Jezabel está ensinando, ele fala com o pastor da igreja, ó pastor, conheço as tuas obras, conheço o teu esforço, eu conheço tudo que você faz, mas você está pisando na bola aqui, tem algo que está errado. E aqui Tiago está falando sobre como tratar de alguém que está com culpa, porque a culpa traz doença. Ele está dizendo, olha, eu colocarei ela numa cama, doente até que ela se arrependa. A mesma coisa acontece com Miriam, que fica leprosa e fica afastada do arraial de Israel por 7 dias. A confissão, a maneira como você diz, Deus, eu fiz, fui eu que fiz, fui eu que enganei, fui eu que tropecei no princípio, ela favorece só o pecador. Davi vai dizer no Salmo 32, de 1 a 5, enquanto eu escondi o meu pecado, a tua mão pesou sobre mim, meus ossos secaram, confessarei ao Senhor o meu pecado, ele retirará a minha culpa. E ele começa dizendo, como é bem-aventurado, como é feliz, ser bem-aventurado é ser feliz, tá bom gente? Como é feliz o homem a quem o Senhor não atribui culpa, aquele que não tem hipocrisia, aquele que não precisa ficar fingindo, porque ele confessa, fui eu mesmo. Eu tenho um pastor aqui que é o pastor Davi, ele é muito engraçado, ele fala bem assim, ó, tudo que você vê de bom em mim, é Jesus, e tudo que você vê de mal em mim, sou eu mesmo. E é verdade, confessai as vossas culpas para que sareis. E aí ele pega e faz uma comparação que parece que há nada a ver, que não tem nada a ver, que não tem conexão nenhuma, e tem. E ele fala, Elias era um homem como nós. Ele ora e o céu fecha.
e depois de 3 anos e meio ele ora de novo, o céu abre e sara a terra. Ele conecta o início ao fim. Ele diz: está doente, chame os pastores para que eles orem, para que você seja sarado. E depois ele compara a oração a uma oração em que traz uma resposta do céu, que é a chuva. Aquilo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. As coisas velhas são sombras daquilo que viria. Ele está dizendo assim, como a terra seca, morta, sem vida, sem produção, que aborta tudo, que não faz crescer, assim como a terra é sarada pelas águas, pela oração, assim também a confissão, diante da oração, ela sara as vidas. Para que a gente ora, gente? A gente ora porque Deus, Ele promete coisas boas. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Essa ideia de paternidade, ela está muito clara aqui. Ele está falando que um pai só dá o melhor para o filho. Se o teu filho pedir pão, você vai dar pão. Você não vai dar a cobra venenosa, você não vai dar um escorpião, você não vai dar uma pedra. Se o teu filho te pedir peixe, você não vai dar para ele nenhuma coisa que não seja aquela proteína que ele está pedindo. E ele está mostrando para a gente que existe uma porta que está sempre aberta. E a gente, o orgulho do homem, não quer bater nessa porta. Bata! É por isso que muita gente só busca a Deus em oração quando algum lado, alguma história da vida dele não tem mais jeito. Em vez da gente viver dentro daquilo que Deus pode dar para a gente todo dia, e é isso que a oração de Mateus 6,5, é isso que a oração de Lucas 11,1 diz: peça o pão de cada dia, Deus vai te dar, não se canse de pedir. A oração, gente, é um mover de humilhados, de derrotados, de falidos. O orgulhoso não ora. Para que eu vou orar, pastor? Eu já tenho tudo, eu tenho saúde, eu tenho carro, eu tenho minhas contas pagas. Para que eu vou orar? Eu não preciso orar. Então a satisfação aí se torna um veneno. A satisfação se torna para mim e para você um grande problema, porque eu já tenho tudo, então eu não preciso de Deus. Eu tenho recebido notícias e convites. Algumas pessoas, pastor, o senhor pode vir pregar aqui no meu país? Gente, por exemplo, a Suécia, a Dinamarca, os países nórdicos, a Noruega, a Finlândia, gente, eles têm um índice de desenvolvimento econômico que é extraordinário. Mas eles não querem mais saber de Deus, eles têm tudo. Tudo é tudo. Não tem pobreza, não tem miséria, não tem favela, não tem fome. O Estado dá tudo, então, para que Deus? Eu estou doente, eu tenho melhor do que a medicina pode tratar. Eu estou cego, eu faço transplante de córnea. Eu vou morrer do coração, eu faço um coração novo para você de plástico, e eu te dou um coração novo. Eu estico a tua vida, eu tenho maneiras de dar para você vitaminas, eu tenho como recompor aquilo que o teu corpo não está dando mais. Para que Deus? A satisfação faz a gente se esquecer de Deus. Essa história se repete desde o início da Bíblia. Então, quando você começa a achar que você não precisa orar, significa que a tua vida está tão boa, tão boa, tão boa, que você passa a dar de ombros para Deus.
você começa a achar que não foi o Criador, você começa a achar que foi você. E eu sei que todo mundo tem que trabalhar, e eu sei que um casamento bem construído depende do trabalho de duas pessoas. Eu sei que um filho no altar depende de um pai e de uma mãe no altar. Eu sei de tudo isso. Mas quando você começa a achar que é você que faz, daqui a pouco você só vai buscar Deus quando você tiver a notícia de uma doença, que os médicos dizem assim: essa aqui eu não sei não, hein? Essa aqui essa geração não conhece isso. Tem o nome de um remédio, os mais jovens aqui, chama Benzetacil. É injetável. E pensa num negócio dolorido. Eu estou com unha encravada, Benzetacil, no traseiro. Não é no braço não, gente. Precisa de músculo, precisa de carne. Não é essa carninha daqui não. Intramuscular, com agulha calibrosa. Doía demais, gente. Era um pozinho assim. Aí injetava um líquido ali dentro e sacudia. Aquilo era doído demais. Está com dor de dente? Benzetacil. Está com dor de barriga? Benzetacil. A dor me faz buscar ao Senhor. O sofrimento me faz buscar ao Senhor. Só que quando tudo dá certo, para que buscar ao Senhor? Ele fala: peça, então peça mais. Existe uma maneira de Deus dizer para você: eu estou aqui. Quando eu peço coisas boas. Eu posso pedir mais. A satisfação impede a mim de você de crescer. Eu não estou falando de ganância, eu estou falando de ambição. Ambição para ir mais longe, para fazer mais, para conquistar mais, para amar mais, para perdoar mais. Ambição de ter algo mais. Agora você pode buscar recompensas, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite. Ainda que tardio para com eles, digo-vos que depressa lhe fará justiça. Um Deus que quer ouvir sua oração. Eu gosto muito do salmista quando diz assim, ó: esperei com paciência no Senhor. E aí parece que no salmo você é uma formiguinha, bem pequenininha. Aí diz assim: então o Senhor se inclinou para mim. Toda vez que eu leio esse salmo, eu lembro de um seriado, quando eu era menino, chamado Terra de Gigantes. E tinha os homens, eu não sei como eles foram parar na Terra dos Gigantes, mas eles eram pequenininhos. E o que eles falavam, os gigantes não ouviam. E eles tinham que chegar bem perto para ouvir aqueles pequeninos. O nosso Deus é um Deus que tem pressa em ouvir a gente, em responder a gente. Nosso Deus, Ele quer cumprir em nosso coração a alegria. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará. Diga tudo. Repete aí, tudo. Eu gosto dessa palavra. Tudo que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peço e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Pensa assim: o que está faltando na minha alegria? O que eu preciso assim? Preciso de mais uma gota para transbordar. Eu preciso de mais algo para ser a cereja do bolo. É isso que ele está falando. Para que a tua alegria seja completa. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá, que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Há um desafio de Jesus. Ele vem repetindo isso. Fale com Deus, chame Deus de Pai. Essa conexão, é isso que a história, a escola da oração fala. Chame Deus de Pai. Quando você orar, diga: Pai que está no céu, Pai nosso que está no céu. A maneira como nós somos cortados da relação entre pai e filho, afeta a relação da gente com o próprio Deus. Eu gosto, você perguntar assim: pastor, qual o texto da Bíblia, o versículo da Bíblia que você mais gosta? Lucas 10:32. Eu gosto de muitos, mas esse para mim, ele me acalma.
Sou um homem cheio de ebulições efervescentes dentro de mim, de sonhos. Lucas 12:32 diz: não tenha medo, ó pequeno rebanho, porque agradou ao Pai entregar-lhes o reino. Esse verso me faz deitar em paz, sabendo que eu tenho um Pai que diz para mim: não tenha medo. Deus se agradou em entregar o reino para mim e para você. Deus é Pai, então peçam, e peçam tudo, tudo em nome de Jesus. Agora, tem dias de tristeza. Filipenses 2:25, julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito, porquanto muitas saudades de vós todos, porquanto tinha muita saudade de vós todos. Estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. De fato esteve doente, quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Paulo estava preso por pregar o evangelho. Ele não estava preso porque cometeu um crime. Ele estava preso porque estava contando a verdade. Hoje a gente está assistindo um movimento assim, muito claro, muito ostensivo, numa tentativa de calar a igreja em alguns temas que são muito caros a nós. Tem muito falso profeta divulgando a palavra de Deus. Você vê que ele não tem um mínimo de sabedoria, nem de conhecimento, nem de profundidade, nem de verdade naquilo que ele fala. Paulo está preso, ele também, abusado ele entra no Areópago para falar contra a idolatria. O caldo derrama no capítulo 16. Capítulo 16 de Atos, há uma adivinha chamada de pitonisa, né? Aquela que faz adivinhações e dá dinheiro, dava dinheiro para os seus senhores, era uma escrava. E aí Paulo, depois de muitos dias, e ela falando a verdade, siga esses homens, ele mostra o caminho, ele teve um discernimento e falou assim: em nome de Jesus, espírito adivinhador, sai dela. Gente, aquela mulher, o espírito imundo sai dela, ela não consegue adivinhar mais nada. Aqueles donos dela perderam a fonte da riqueza, do dinheiro deles. E aí ele começa uma confusão, ele é preso, ele apela para César. E aí a vida dele agora é pular de cadeia em cadeia. Ele sai de Piraquara, ele vai ser preso no Carandiru, depois ele vai para Bangu, ele vai chegar até lá, Roma depois, preso cidade em cidade. E aí ele tem algumas poucas alegrias agora. Ele sabia que isso ia acontecer. Ele falava assim, de cidade em cidade: você vai ser preso em Jerusalém. Ele falou: sei. Eu tenho que fazer, isso é o propósito que Deus me chamou, é para ir pregar para esses homens, para esses grandes. Ele vai pregar para Paulo Sérgio, ele vai pregar para os grandes nomes da justiça, do governo civil, do governo romano. Só que ele tem um amigo chamado Epafrodito. E aí ele ficou sabendo que Epafrodito estava doente. Ele falou: Deus, eu aguento tudo. Eu aguento prisão, eu aguento ser xingado, ser expulso da sinagoga, tomar surra de vara, ser apedrejado, tomar surra de chicote, naufragar em navio indo para Malta. Eu aguento tudo, Deus. Eu aguento até ser picado por cobra, porque ele é picado por uma víbora. Agora, perder o meu amigo, não. Ele ora, e Deus está importando com o quê? Com a infelicidade dele, com a tristeza dele. Ele teve a morte. Agora, Deus não deixou que a minha vida fosse coberta de tristeza sobre tristeza. Dependendo da maneira como sua vida é, você pega uma tristeza, é como se você colocasse um óculos. Aí você começa a ver a vida de uma maneira que não é mais feliz, de uma forma que não é mais feliz. Você coloca um óculos, aí você vai colocando mais uma tristeza, mais uma lente. Mais uma tristeza, mais uma lente. Mais uma tristeza, mais uma lente. Aí daqui a pouco você está vendo a vida como uma infelicidade. Era o que estava acontecendo com ele. Ele falou assim: eu estou te mandando a testemunha. Eu estou dizendo para você, olha, estou mandando Epafrodito para vocês saberem que ele não morreu. Se vocês ouviram falar que ele teve a morte, é verdade.
Se vocês ouviram falar que ele teve aí quase entubado na UTI para morrer, é verdade. Mas não é verdade que ele morreu porque Deus se apiedou dele, se apiedou de mim, para que eu não experimentasse tristeza sobre tristeza. Então, existem orações que funcionam e tem orações que não funcionam. As orações que não funcionam são marcadas pelo egoísmo. Orações que são... Tiago fala isso. Ele fala, vocês pedem e não recebem, porque vocês são egoístas. É gente que só consegue orar para si mesmo e não consegue estender a oração para mais ninguém. Tem oração que é fora do limite. Se vós estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes, será feito. Então não adianta ficar pedindo aquilo que Deus diz que não vai dar. Exemplo, Deus não se alegra com a morte do ímpio. Ele quer que o ímpio se converta e viva. Ezequiel capítulo 33. Então não adianta você orar para o fulano morrer. Não adianta você orar para o teu inimigo morrer. Deus não vai ouvir esse tipo de oração. É uma oração fora do limite de Deus. Se vocês estiverem em mim, diz Jesus, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserem e vos será feito. Gente com pecado, ele não chega em Deus. Eu não estou falando que você não erra, eu estou falando que a insistência em viver na iniquidade. Aí é outro texto. Isaías diz que o vosso pecado faz separação entre vós e o vosso Deus, por isso ele vira o rosto, tapa os ouvidos e não ouve a sua oração. Não é que você tem uma implicância, não é que tem alguém que está te beliscando. Aqui o pecado é uma completa desconexão com Deus. É gente que não quer andar com Deus, que quer viver, ele está achando que ninguém está vendo, que ele está vivendo uma vida louca, mas Deus está vendo. Então o pecado, ele bloqueia o assunto, a conversa, a oração entre você e aquele que pode tudo. Falta de arrependimento. Tem muita gente que gosta de confessar o pecado dos outros. Você viu o que fulano fez? Foi horrível. A fulana, pastor, olha, ela faz isso, faz... Gente, isso não vale. Não adianta você querer enganar Deus. Não adianta a gente querer se esconder atrás do pecado dos outros. A confissão não é a confissão que você faz pelos outros. A confissão que você faz pelos outros é uma acusação. E aí você está fazendo um excelente trabalho para o diabo. Ele é o acusador. A confissão é algo que você faz a respeito de você mesmo. Agora, a confissão sem mudança de vida, ela não tem valor nenhum. Pastor, por que você não perdoa o fulano, não perdoa o ciclano? Querido, não funciona assim. O perdão, ele tem 3 fundamentos. Número 1, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar. A pessoa diz, não confesso, então não é perdoado. Segundo lugar, o perdão, ele depende de mudança de vida. O perdão não é chegar e falar, pequei de novo. O perdão, ele exige transformação. Tem transformações que demoram algum tempo, mas tem outras transformações que a pessoa está lá porque ela quer. Em terceiro lugar, eu só sou perdoado se eu perdoar. Se eu perdoar, eu também sou perdoado. Existe uma consequência de eu guardar o pecado que é dos outros. Significa que eu também não sou perdoado. Perdoai as nossas ofensas, assim como da mesma maneira que nós perdoamos. Em Marcos capítulo 11, Jesus diz, quando você orar, e você se lembrar que teu irmão tem algo contra ti, perdoa ele de coração. Essa questão do perdão, ela é tão interessante, que quando você vem trazer oferta, Deus fala o seguinte, não é tudo que eu recebo não. Ele fala o seguinte, quando você trouxer a tua oferta ao altar, e você se lembrar que o teu irmão tem algo contra ti, vai lá e se reconcilia com ele. Eu vim trazer meu dízimo, minha oferta aqui, mas eu lembrei de um negócio aqui. Lá atrás eu acabei te magoando, te ferido. Às vezes você magoa as pessoas e as pessoas, você nem sabe que magoou. Nem sabe. A pessoa está com uma implicância com você, você não faz a mínima ideia que está rolando uma fofoca pelas costas, estão inventando uma história, estão falando mal. Fala assim, mas eu nem sabia disso, eu nunca fiz isso. Você sabia que você me magoou? Não, eu não te magoei, eu não falei de você, eu nem falei para você, e eu nem imaginei isso, você me perdoa?
Agora tem gente que fica guardando a mágoa para sempre. Isso vai o quê? Vai matando ela. Então, a oração sem eficácia, ela conta com a falta de arrependimento, com a amargura, a ausência de perdão e com a quebra de aliança. É isso que Pedro diz quando diz: olha, trate a tua esposa como vaso mais frágil. Não significa que tem menos valor. Eu gosto de usar aqui a figura do iPhone. Alguém tem um iPhone 14 aqui? Deixa eu olhar aqui. Levanta a mão aqui. Ou 13? Ninguém tem? Ah, é ruim, hein? Tem. Tá aqui, tem um iPhone 13 aqui. É frágil, gente. Você pega daqui, ó, pof, quebra. Mas tem valor. Tem valor. A mulher, ela tem valor. Só que Deus, Ele está dizendo o seguinte: entre ela e você, entre você e tua esposa, Deus está ali no meio. Quando você agride a tua esposa, quando você machuca a tua esposa, quando você é violento, seja de palavras, seja de emoção, as tuas orações ficam impedidas. Então tem muito homem que está fazendo um monte de maldade por aí com mulher. Ai, pastor, Deus não me ouve. Não ouve mesmo, bem feito para você. Ele está falando que a covardia faz com que Deus entre na história e fale assim: agora também eu vou secar aí para você tua fonte. Eu vou fazer com que o céu vire bronze. Você vai orar, e eu não vou te responder. Então isso tudo aqui impede oração. Agora eu quero ir lá para o final. Esse tempo, eu não consigo mudar aqui, eu não sei o que aconteceu. Você pode ir lá para a última, por favor? Eu quero voltar a Elias. Bota na última lâmina para mim, por favor. Elias, ele tem uma maneira assim, muito inteligente, de olhar para essa questão de resposta do céu. Ele não era um homem que se vestia muito bem. Ele se vestia com um terno de pele de camelos, e a dieta dele era uma dieta silvestre, uma dieta que a gente não tolera hoje aqui. Ele, assim como João Batista, ele tem essa mesma unção que tem Elias. Ele vai dizer, quando ele ora para Deus, ele vai falar assim: eu vou insistir. Ele não é alguém que desiste com os primeiros problemas que ele tem. Ele ora uma vez e ele ouve o não de Deus. Ele ora uma segunda vez, ele ouve o nada de Deus. Ele ora uma terceira vez, ele ouve o silêncio de Deus. E ele fica buscando sinais de que Deus respondeu a ele, de que Deus ouviu ele. Ele não desiste. A figura das mãos levantadas, a figura de Moisés, Êxodo 17, ele está com as mãos levantadas, e quando as mãos dele ficam em pé, a vitória do povo acontece. Agora, quando as mãos são recolhidas por cansaço, porque cansa, tem hora que você fala assim: Deus, eu estou cansado de orar, eu estou cansado de pedir. Quando as mãos se cansam, você precisa de gente do teu lado para orar contigo. Aí Arão e Ur também estão lá, mas diz assim: e as mãos de Moisés eram cansadas, mas ficaram em pé, ficaram levantadas até o final de dia. E então Israel desbaratou seus inimigos. Existe uma resposta para quem persevera. Eu tenho desejos na minha vida com relação à salvação de pessoas que nem sequer ouvem o Evangelho. Tenho pessoas que eu amo, que estão perto de mim, que eu sou testemunha do poder de Deus, que viram o que Deus faz na minha vida e fez na minha vida, e que simplesmente não ouvem ao Senhor. O meu temperamento me obriga a continuar orando por essas pessoas que eu amo. Pastor, e se eles não se converterem? Eu vou orar até morrer, mas eu vou continuar orando. É isso que faz de Elias ser Elias. Por que orar? Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Por que orar? Porque desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Por que orar?
Porque Deus responde: clama a mim, e eu responderei, e direi coisas grandiosas, insondáveis, que você não conhece. Por que orar? Peço-lhe será dado, busquem e encontrarão. Por que orar? Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem e serão concedidos. É isso. Quando você orar, ore como Elias, fale com fé do futuro. Ore e fale com fé do futuro. Para com essa história de orar em silêncio. Ore em silêncio, porque senão o diabo vai roubar a tua oração. Joga essa bobagem no lixo. Joga isso fora. É claro que você tem que ter a tua intimidade com Deus, é você com Deus. Você não precisa ficar mostrando para ninguém. Você não precisa contar. É coisa que você está combinando com Deus. Oração é uma reunião entre duas pessoas que se amam, você e teu pai. Então entra no teu quarto, ora em secreto. O teu Deus que vem em secreto vai te recompensar publicamente. Pastor, não dá, lá em casa é uma confusão. Então entra no carro. Vai para o meio da rua. Vai para a esquina da sua rua. Pega um lugar onde... Por que os discípulos subiam ao monte? Não é que no monte, pastor, é porque no monte Moisés recebeu as tábuas da lei. É porque no monte Elias orou. Gente, é um lugar de silêncio. É um lugar que você está sozinho com Deus. Então, ali você fala com Deus a respeito do seu futuro. Começa a falar com Deus sobre o futuro bom que você quer. Para de ficar orando só pelo dia de amanhã, porque amanhã tem que resolver um problema. Gente, começa a falar com Deus a respeito daquilo que você está combinando para os próximos anos, 5 anos, 10 anos, de verdade, gente. Se a gente não consegue planejar o que a gente vai ser daqui a 5 anos, daqui a 5 anos talvez teu filho esteja casado, que tipo de nora você vai querer para ele? Daqui a 5 anos talvez você esteja aposentado. Que tipo de saúde você quer para o teu corpo, para a tua vida? Daqui a 5 anos, o que vai acontecer com você? Comece a falar com Deus a respeito de um futuro bom. Fala: Deus, eu quero pedir sobre a minha vida assim, assim, assim. Ele vai te ouvir, Ele vai te dar. Comece a fazer isso, porque foi isso que Elias fez. Ele falou o seguinte: eu estou ouvindo um som de chuva. É claro que não estava chovendo. Tinha só uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas ele está profetizando e lançando flechas no futuro. É isso que a autora Cindy Jacobs escreve no livro Oração Profética. Ela combina com Deus, ela fala com Deus aquilo que vai acontecer e acontece. E está cheio disso na Bíblia. Em Josué 6, Josué fala sobre Jericó e aquilo acontece em 1 Reis capítulo 16. Quando Isaac abençoa Jacó enganado, gente, ele estava dizendo para Jacó o que ia acontecer com o filho dele. A bênção do verso do capítulo 26 de Isaac sobre Jacó nunca saiu da vida de Jacó. Então, ore pelo seu filho. Está chegando o dia dos pais aí, querido. Está chegando o dia dos pais. Aproveite para reunir seus filhos na sua casa num grande almoço. E antes de todo mundo comer, você que é pai, ou você que é mãe, porque o pai não está lá, ou porque o pai morreu, coloque a mão sobre a cabeça dos seus filhos, porque Jacó fez a mesma coisa. Se você pegar Êxodo capítulo 49, ele troca as mãos, ele abençoa com a mão direita o neto caçula, com a mão esquerda o neto mais velho. Aquelas bênçãos jamais saíram da vida de Manassés e de Efraim. Pensa tribos que prosperaram no governo, pensam tribos que prosperaram nas terras. Manassés recebeu o dobro da porção de todas as tribos, porque um pai, porque um avô resolveu orar, olhando para o futuro com esperança. Olhe para o futuro, para a tua vida, para os teus negócios, para a tua família, para a tua vida pessoal, para a tua vida afetiva, para a tua vida emocional. Sai desse buraco. Persevere até o fim. Pastor, não recebi. Então continua empilhando orações na mesa de Deus. Faz os requerimentos. Mandou primeiro requerimento, primeira via. Pastor, não deu certo não. Então manda a segunda. Manda a terceira. A gente não pode ser frouxo com aquilo que é sonho. Se Sara, se Rebeca, se Raquel, se Ana,
se Isabel, se a mãe de Sansão, que eram estéreis, elas eram estéreis num tempo que não havia como fazer fertilização in vitro, não havia bebê de proveta, não havia possibilidade de elas gerarem filho. Se elas parassem de orar, a história da vida delas, da família delas ia ser interrompida ali. Persevera! Ah, pastor, Deus não deu, então eu vou continuar batendo na porta. Está escrito assim, ó: batei e abri-se-vos-á. É para você falar com Deus. Número 3, creia em pequenos sinais. Pastor, eu estou vendo uma mudança nele, eu estou vendo uma mudança na minha carreira, eu estou fazendo uma transição de carreira, e eu estou vendo que alguma coisa está acontecendo. Olha, a única coisa que nasce grande é filho de monstro. Já nasce grande, o resto é semente. É a árvore grande, ó, foi uma sementinha desse tamanho aqui, ó, para ficar aquela árvore grande. Creia em pequenos sinais. A gente só precisa de uma semente, só isso. E por último, confie que Deus já operou. Ó, se veste, porque a chuva vai te pegar. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Fique em pé em nome de Jesus. Vamos orar? Deus falou com você, querido? Nossa, Deus falou comigo a semana inteira sobre isso. Deus falou comigo a semana inteira sobre isso. Essa mensagem eu queria ter pregado no culto da manhã, e aí durante a noite, mais especificamente de madrugada, falei, não, é outra coisa. Que bom que você está aqui. A semente está na tua mão, querido. As promessas estão com você. Você já é filho de Deus. Você já entregou a tua história para o Senhor. Todos quantos receberam, foi-lhe dados o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você recebeu Jesus, Deus é teu Pai. Se Deus é teu Pai, existe uma promessa dele para os dias bons e para os dias ruins. Deus, Ele quer te dar coisas boas. Deus, Ele curou o rei, porque o rei ousou virar a cara para a parede e falar, Deus, lembra-te da minha fidelidade. Deus parou o sol e parou a lua, lá no lugar chamado Terra de Obed-Edom, fica pertinho de Nazaré Village. Foi ali. Você olha para um lado, olha para o outro e fala assim, foi aqui que parou. Foi desse jeito aqui que aconteceu. Deus, Ele ouviu a oração de Ana, que na verdade foi um choro, um lamento, um grito. Deus ouviu a oração de Agar, de Esdras, pedindo proteção para atravessar lá o lugar dos assaltantes. Deus ouviu a oração de Neemias, que queria reconstruir aquilo que estava destruído. Gente, o impossível está aqui. Está aqui. Tudo é possível aquele que crê. Você crê nisso, querido? Se você tem um milagre, você precisa. Pastor, tem coisa aqui, o senhor está falando aqui, e tem um monte de coisa aqui que está dentro de mim, que nem você, está ebulindo assim, ó. Está fervendo, está ficando incandescente, querido. Esse é o momento de você caminhar até Deus. Nós vamos fazer aqui, vou chamar os pastores aqui, nós vamos orar, nós vamos cantar uma canção. Se Deus falou com você, se você fala assim, eu quero isso para mim, eu quero essa relação com Deus, que Ele me ouve, que a porta se abre, eu quero viver uma vida onde os canais estão abertos, vem aqui à frente, que nós vamos orar por você, em nome de Jesus, pastores e todo o time de intercessão aqui, nós vamos cantar, você sai do seu lugar e vem aqui. Jesus, Pai, nós somos o povo mais feliz dessa terra, não porque somos bons, mas porque temos a quem recorrer diante dos nossos desafios da vida. Nós somos a tua igreja vitoriosa, que é próspera no nome de Jesus. Servimos a um Deus que é santo, que é fiel, que é justo, que é verdadeiro, um Deus que mudou a história da humanidade, o Deus que curou o cego, o Deus que restaurou a vida do enfermo, o Deus que mudou histórias, mudou a história daquela mulher que há 12 anos sofria com fluxo de sangue, e o toque no Senhor, nas suas vestes, fez com que a história daquela mulher fosse transformada. E o autor de Hebreus irá dizer que o Senhor é o mesmo ontem,
hoje e será eternamente. Pai, nós queremos ver as Tuas obras nos nossos dias. Nós queremos ser tocados nessa noite pelas Tuas mãos de poder. Não existe nada impossível para o Deus do impossível. O que é para o Senhor restaurar uma família? O que é para o Senhor curar um enfermo? O que é para o Senhor libertar um cativo? Pai, nós não estamos neste lugar com expectativas em homens. Nós estamos neste lugar porque nós cremos que o Senhor pode mudar todas as coisas apenas com o som da Tua voz. E a Tua palavra tem ecoado aqui neste lugar nessa noite. Nós fomos alimentados por uma fé que tem a capacidade de mudar a nossa história. Não estamos preocupados com os grandes montes, porque sabemos que apenas uma pequena nuvem tem a capacidade de fazer jorrar sobre a nossa história uma nova realidade. Meu irmão, se você tem fé, levante sua mão. O Senhor está passeando neste lugar, trazendo novidade de vida para mim e para você. Pai, em nome de Jesus, toca agora na vida dos Teus filhos. Assina o contrato que precisa ser assinado. Restaura o ânimo, o vigor daquele filho que tem padecido com a tristeza. Deus, em nome de Jesus, restaura aquele casamento. Cuida das emoções dessa mulher que tem chorado e enxuga essas lágrimas. Pai, em nome de Jesus, muda a história daquele que entrou cansado e sobrecarregado. Mostra que o Teu fardo é leve, é suave. Derrama a salvação sobre a vida do Teu povo, porque nós queremos ver que existe Deus em Israel, mas também existe um Deus que é grande na nossa história. Traz de volta ao filho desgarrado. Traz de volta, Senhor, em nome de Jesus. Nós repreendemos no nome de Jesus toda intervenção maligna contra a vida do Teu povo. Nós somos a Tua igreja, estamos guardados na Tua mão e não cederemos diante das armas de Satanás, porque a Tua igreja, ela está às portas do inferno. A Tua igreja é uma igreja vitoriosa, Senhor. Que em nome de Jesus, que essa noite seja uma noite de carregarmos sinais, milagres e maravilhas diante da nossa história, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Nós Te amamos, Jesus.